Então, boa noite, pessoal. É interessante a simplicidade do zazen. O zazen é tão simples que às vezes a gente procura ocasiões especiais para praticá-lo, momentos apropriados para praticá-lo, quando na verdade tudo que a gente deveria fazer é no lugar que a gente esteja, independente do momento, era justamente praticar o zazen, não é? A gente não precisa de circunstâncias especiais para praticar, momentos especiais para praticar. Simplesmente sentar, postura, respiração, a atenção. E parece que aos poucos, esses nossos conteúdos mentais e emocionais que nós temos, aos poucos eles começam a assentar. A gente passa a ter momentos de mais lucidez, de mais calma, de uma limpeza, não é? Na nossa energia, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa percepção. Eu estava conversando hoje com um professor, um colega, e ele falando uma coisa interessante, como os praticantes de determinadas religiões possuem determinados comportamentos, ou, na verdade, um modelo, como se fosse um modelo incrustado, um modelo assim arraigado. Ele falou isso, eu achei tão interessante, porque de uma certa maneira é verdade. Há aquelas tradições onde as pessoas valorizam muito o sofrimento, sofrer agora, para no futuro, né? Quem sabe, usufruir dos reinos celestiais. Há algumas tradições onde a vida é importante, mas saber o que há após dessa é mais importante ainda. E há aquelas que você tenta viver numa boa, exatamente onde você está, onde você passa a ter uma compreensão a respeito do mundo, para agir no mundo de forma coerente, percepção correta e ação correta. Sem aquele peso, sem aquele sofrimento, sem aquela coisa, estamos aqui pagando um karma pesadíssimo, estamos aqui porque alguém morreu por nós. Tem essas paradas loucas, né? E o Buda não morreu por ninguém. O Buda morreu de dor de barriga, né? Ele não tinha poderes. Então, assim, parece que existe uma certa comunicação invisível nas coisas. Hoje, em uma das escolas que eu trabalho, os alunos fizeram um tal de amigo doce. Amigo doce é um amigo secreto, onde eles distribuem doce. E aí eu achei tão interessante que, professor, a gente pode utilizar a sua aula sem problema nenhum. Vamos aproveitá-la para fazer o nosso amigo doce. E aí, um tira o nome do outro, diz as características. A gente fez uma roda, depois a gente fez uma brincadeirazinha. Aí uma menina estava do meu lado e constantemente ela pegava um chocolate e comia. Desesperadamente ela comia um chocolate. E teve uma hora que eu comecei a ficar um pouco incomodado, porque ela comeu muito chocolate. E eu também estava ficando incomodado, porque ela estava comendo muito chocolate e não tinha me dado nenhum chocolate. Eu acho assim, quando ela estava lá pro 10º chocolate, eu olhei assim para ela, né?
Aí uma comunicação silenciosa aconteceu entre nós. E ela disse, professor, o senhor quer um chocolate? Eu digo, sim, quero um chocolate. Eu simplesmente peguei o chocolate, não comi naquela hora, mas coloquei em cima do meu material. Fui para o intervalo. Passei os 20 minutos de intervalo com chocolate em cima do meu material. Subi para uma outra turma. Quando eu cheguei em outra turma, um aluno viu o chocolate e eu pensei que ele ia pedir o chocolate. Essa parte sozinho corta depois. E eu pensei que ele ia pedir o chocolate. Na hora que ele foi se aproximando, eu tive vontade de puxar o chocolate. Aí ele disse, professor, o senhor aceita mais um chocolate? Eu digo, sim, meu filho, eu aceito. Aí ele foi na mesinha dele, pegou o chocolate, está aqui para o seu chocolate. Me deu com as duas mãos. Ô, meu sangue. Aí eu peguei com as duas mãos também. Aí coloquei em cima do meu material 2 chocolates. Aí parece que eles foram vendo que era possível dar chocolate ao professor, aos professores, e eu acho que eu saí de lá com uns 12 a 15 chocolates. Bastou o primeiro. E uma comunicação silenciosa de compaixão e do compartilhamento aconteceu. Eu achei tão significativo isso. Aí, assim, eu disse, eu vou chegar em casa, vou guardar o chocolate na geladeira, né? Porque ele estava um pouco derretido. Aí coloquei na geladeira e fiquei dizendo, não, vou comer só amanhã. Vou compartilhar alguns, né? E vou comer o meu só amanhã. Aí eu estava aqui esperando o zazen. Eu disse, rapaz, eu acho que eu vou pegar 2 chocolates só para mostrar ao pessoal que essa história realmente é verdadeira. E eu vou deixar os 2 chocolates aqui. Aí eu deixei os 2 chocolates. O primeiro já foi. O primeiro já foi. Aí tem um segundo aqui, que eu tô com uma vontade tão grande de dar uma dentada nele, rapaz. Então, assim, há uma comunicação silenciosa. Que é um pouco sobre isso, que fala o capítulo que a gente vai ler alguns trechos dele hoje. O título é justamente esse: Comunicação. O monge Shunryu Suzuki, lá na página 82, ele diz assim: a comunicação é muito importante na prática do Zen. Costumamos dizer que se você não entende as palavras de seu mestre, você não é discípulo dele. Entender as palavras do mestre ou a sua linguagem é entender o próprio mestre. E quando você o entende, descobre que a sua linguagem não é apenas a linguagem comum, mas o seu sentido mais amplo. Através da linguagem de seu mestre, você compreende mais do que aquilo que suas palavras de fato dizem. Tem uma mensagem no bate-papo. Quem poderia ler? Eu só escutei a palavra melancia. Eu sou um monstro faminto. E eu também adoro melancia. Chocolate e melancia são 2 comidas que eu gosto bastante. Você está comentando que hoje, aqui no sítio, um senhor mandou uma melancia e um coco seco e uma sardinha para a mamãe jejuar. Achei tão lindo, ela deu 2 queijos.
uma economia compartilhada, compaixão, costumes do campo. Fazia tempo que eu tenho ouvido esse nome jejuar. Muito lindo. E aqui agora está passando uma procissão. As pessoas estão cantando Ave Maria. Vocês estão escutando, não, né? Lindo, cantando, bem pouquinho, né? Cantando Ave Maria. A mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A quem devemos respeito. Continuemos. Tudo quanto dizemos envolve nossa situação ou nossa intenção subjetiva. Olha que lindo isso, né? Tudo o que dizemos envolve nossa situação ou intenção subjetiva. Através das afirmações de nosso mestre, não entendemos algo eterno ou constante, e sim as coisas como elas são a cada momento. Entender a realidade como uma experiência direta é a razão de praticarmos a Zen e estudarmos o budismo. Pelo estudo do budismo, você entenderá sua natureza humana, sua faculdade intelectiva e a verdade presente em sua atividade humana. Somente pela prática efetiva do Zen é que você pode experimentar a realidade e entender o seu verdadeiro sentido. Dando um corte bem grande no texto agora. Quando você ouve, olha que revelador. Quando você ouve alguém, você deve deixar de lado suas ideias preconcebidas e opiniões subjetivas. Você deve apenas ouvir, apenas observar a maneira do seu interlocutor. Em geral, quando você escuta alguma afirmação, ouve apenas como um eco de você mesmo. Não é lindo? Eu vou ler de novo. Em geral, quando você escuta alguma afirmação, ouve-a como um eco de você mesmo. Na verdade, está ouvindo a sua própria opinião. Se ela está de acordo com a sua opinião, você aceita. Se não, a rejeita. Ou até mesmo pode ignorá-la. Esse é um perigo ao se ouvir alguém. A gente pega um filtro do eu e do meu. Se aquilo que está sendo dito está de acordo com esse filtro, eu deixo passar. Se não, bate no filtro e volta. Aí a comunicação não é efetiva. Os mestres gostam sempre de dizer, a gente deveria ouvir o Dharma como um pote vazio, que apenas recebe o ensinamento, para depois processá-lo. E não ouvir e ficar processando tudo ao mesmo tempo, aceitando uma parte e rejeitando as outras. Mais coisas reveladoras. Se você não entende o verdadeiro sentido do que o seu mestre diz,
fica enredado facilmente em algo que está comprometido com sua opinião subjetiva. Ou seja, às vezes o professor diz uma coisa e como a gente está muito comprometido, muito envolvido com a nossa situação subjetiva, a gente não entende o que ele quer dizer. Não em si as palavras, mas o sentido. O que é que ao dizer aquilo ele está apontando? Este é o perigo da comunicação. O filtro excessivo é o perigo da comunicação. É difícil haver boa comunicação, essa é para outras pessoas, essa não serve para mim. Olha só o que ele vai dizer agora. É difícil haver boa comunicação entre pais e filhos, porque os pais têm sempre as suas próprias intenções. Não é assim? E sua maneira de falar é pouco liberal e demasiadamente unilateral. Cada um de nós tem seu modo de se expressar e é difícil de mudar conforme as circunstâncias. Olhe, ser pai, tio, você educar uma pessoa é, na verdade, também um processo de autoeducação. Se a gente ficar preso sempre naquele filtro, a comunicação não é efetiva. Se a gente tiver apenas a visão particular dos fatos, a comunicação não é efetiva. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando aqui com a minha, aí a minha disse assim, mas os pais também precisam evoluir. Olha o quanto isso é verdadeiro, né? Aí eu fiz assim, eita, ai. Aí me reconstituí e voltei para a realidade. Para encerrar. Se os pais conseguirem se expressar de várias maneiras, de acordo com cada situação, não haverá risco na educação dos filhos. Quando o mestre Nishiari admoestava seus discípulos, sempre dizia, vá embora. Um dia, um dos estudantes tomou ao pé da letra e foi embora. Deixou o templo. Mas o mestre não queria expulsá-lo. Em vez de dizer, tome cuidado, o mestre disse, vá embora. Como ouvinte ou como discípulo, é preciso limpar a mente dessas distorções. Como discípulo ou como ouvinte, é preciso limpar a mente dessas distorções. Uma mente cheia de ideias preconcebidas, intenções subjetivas ou hábitos, não está aberta para as coisas como as coisas são. Que os mestres possam nos abençoar, que a gente possa curtir a nossa Semana Santa refletindo sobre os ensinamentos que Jesus deixou e que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.